Depois de vários adiamentos para a realização de obras no circuito Vasco-Sameiro, o Campeonato Nacional de Velocidade assumiu a penúltima jornada pela primeira vez no circuito Minhoto e também pela primeira vez corrida à chuva no campeonato deste ano. Nesta prova houve também jornada dupla, a exemplo do que aconteceu no Estoril, mas desta vez envolvendo as classes das clássicas e de Moto Júnior, para que se possam então cumprir as 7 provas agendadas para o campeonato deste ano. Tiago Magalhães em Superbike chegava a Braga com 9 pontos de vantagem sobre Rui Regoto, porque André Pires teve de facto um campeonato para esquecer, a moto era nova e não foi um campeonato como o do ano passado em que se sagrou campeão nacional. Ainda assim, em Braga, André Pires poder-se intrometer entre Tiago Magalhães e Rui Regoto. Por 9 pontos separados, também Ricardo Lopes e Pedro Monteiro, ambos a discutirem o terceiro lugar do Campeonato Nacional de Velocidade, depois das 2 corridas no Estoril, onde estiveram em despique constante. Previa-se também aqui no circuito Vasco-Sameiro uma corrida assim bem disputada. Com menos pontos de diferença na classe Super Stock 600, Pedro Nuno está à frente de Ivo Lopes. Esses 5 pontos são poucos, tendo em conta que ainda faltavam 2 jornadas para completar o campeonato deste ano. Ivo Lopes venceu ambas as corridas na passada jornada no circuito do Estoril, por isso prevê-se aqui uma luta intensa na classe Super Stock 600. Por isso, motivos mais do que muitos para tornar bem interessante o regresso a Braga na única prova deste ano. É a 66ª edição do circuito Motos de Braga. A organização é do Clube Automóvel do Minho. No reparado circuito de Braga, houve então jornada dupla para as classes clássicas e Moto Júnior e logo no primeiro dia houve um campeão antecipado. Falamos de João Vieira nas motos clássicas, ele que é da Moto Benga, e Paulo Benga, o chefe da equipa, estava bastante contente com a moto e com o piloto e também com a prestação mecânica da equipa. João Vieira sagrou-se então campeão, confirmando assim uma boa temporada. Agora Paulo Benga, chefe da equipa, procura um jovem talento para correr em 85 no próximo campeonato de 2016. Aqui em Braga estamos a ter uma jornada dupla, onde tivemos uma corrida no sábado, ontem, uma corrida essa que foi à chuva, corrida muito emocionante, a moto portou-se bem, o piloto também. Espero conseguir encontrar um jovem talento, como eu tenho vindo a fazer. Este ano não foi possível, não apareceu um piloto jovem, porque eu tenho as 2 classes e é para correr sempre nas 2 classes. Foi a situação que não apareceu um jovem piloto para correr na classe 85. A moto com que João Vieira correu foi uma aposta da equipa para este ano e confirmou-se, foi uma aposta ganha. Isto foi uma aposta que eu fiz. Foi uma aposta que eu fiz nesta moto, uma pré-moto 3, que em Portugal corre, que é a mesma classe com a 125 GP. Uma aposta ganha, uma moto onde dá menos problemas mecanicamente, tem um custo inicial um pouco mais elevado, mas em contrapartida é uma moto capaz de fazer uma época toda sem mexer em mais nada. Quanto às motos clássicas, jornada dupla também no circuito Vasco-Sameiro, com prestações idênticas em ambas as corridas. Na classe C1, o piloto Tom Thompson correu sozinho. Foi por isso o vencedor em ambas as corridas, feitas no sábado e no domingo. Na classe C2, Francisco Monteiro conseguiu o segundo lugar em ambas as corridas. O primeiro foi José Barbosa. No campeonato, na classe C2, Francisco Monteiro ocupa o primeiro lugar com 78 pontos e José Barbosa, que saiu daqui vitorioso duplamente, ocupa o segundo lugar com 67 pontos, tudo em aberto, portanto, nesta classe para a jornada no Estoril. Na classe C3, a principal, a rainha deste campeonato de motos clássicas, o domínio foi de António Machado, que agora está bem lançado para ser campeão nacional. Ele lidera a tabela geral com 89 pontos. Bernardo Vilar segue-lhe as pisadas, no entanto, Bernardo Vilar não pontuou na primeira corrida aqui no circuito Minhoto, mas foi segundo na segunda corrida, o que o deixa ainda a lutar pelo título até à última jornada. E Rodrigo Amaral, que está em terceiro lugar no campeonato, conseguiu a segunda posição na primeira corrida, mas foi terceiro
na segunda ronda aqui no circuito Vasco Sameiro. Aqui estão os pilotos do campeonato Motos Clássicas, terceiro Rodrigo Amaral, segundo Bernardo Vilar e primeiro António Machado. Este fim de semana correu, de facto, da melhor forma. Nos treinos fiz o melhor tempo, fiz a pole position e ganhei a corrida de ontem, que foi à chuva, e a 2 que também foi à chuva. Houve muito desportivismo entre os poucos concorrentes que tiveram, mas são concorrentes muito válidos, quer o Bernardo Vilar, quer o Rodrigo Amaral. Pena que não tivéssemos cá outros concorrentes que estão nesta classe, mas que não vieram. Mas de facto estou muito contente e tenho que agradecer muito à minha equipa, ao João Santos e ao Pedro Ribeiro, e também ao meu filho, o Joaquim Maria Machado, que me tem ajudado sempre. E de facto, correr no Yamaha TZ não é uma coisa fácil, toda a gente sabe que é preciso muita dedicação e muita preparação, mas esta moto tem-se portado, graças ao João Santos e ao Pedro Ribeiro, repito, tem-se portado lindamente durante todo este percurso e pronto, ao fim destes anos todos estou feliz de facto já estar num nível melhor. Penso que estou à frente do campeonato e temos mais uma corrida, vamos ver como é que as coisas correm. Neste fim de semana, com muita chuva, várias quedas no circuito Vasco Sameiro, jornada dupla para o campeonato Júnior, em 85 cm3, a líder até ver do campeonato, Bruna Lopes, teve uma queda, não pontuou em nenhuma das corridas aqui no circuito Minhoto, ainda assim continua a liderar o campeonato com 100 pontos. Refira-se que no segundo dia houve também queda, mas de Tomás Alonso, felizmente sem consequências de maior para o piloto, e por já terem sido cumpridas metade das voltas, foi então interrompida a meio a segunda corrida deste fim de semana e foram atribuídas as posições em que os pilotos se encontravam. Refira-se a presença de mais uma menina, para além de Bruna Lopes, também a espanhola Sara Dama esteve presente. Aqui vemos, de resto, uma conversa ibérica entre as meninas, com a Bruna a explicar à Sara a melhor forma de trabalhar neste circuito Vasco Sameiro. De resto, foi Sara Damas a vencedora em 85 cm3 no segundo dia, ela que tinha feito a segunda posição na primeira corrida. No primeiro dia, Tomás Alonso foi o vencedor, já o dissemos, não pontuou na segunda corrida devido à queda que levou mesmo à interrupção da corrida, e por aí ficaram as posições. Segunda posição no segundo dia para Vasco Estorrado, foi ele que ficou atrás da menina Sara Damas. Terceira posição no segundo dia para Nuno Ribeiro, que tinha sido quarto no dia anterior. Na classe Júnior 125 GP Pré-Moto 3, já então campeão antecipado, já o tínhamos logo no final do primeiro dia de corrida, nesta jornada dupla. João Vieira sagrou-se logo no primeiro dia aqui em Braga o campeão nacional deste ano. Ele foi o vencedor no primeiro dia, ficou em segundo lugar no segundo dia. No segundo dia, a vitória sorriu a Hélder Bessa. Ele tinha sido o segundo no dia anterior, portanto, foi mesmo uma inversão de posições entre João Vieira e Hélder Bessa no que toca ao primeiro para o segundo dia aqui no circuito Minhoto. João Marinho fez a terceira posição, o último lugar de pódium, e o quarto lugar no último dia foi para Alexandre Mateiro. Este é o piloto espanhol Ángel Torello, ele que também correu aqui com Moto Júnior, ele que acabou por ser o vencedor em ambas as corridas, afinal, nesta classe, em Moto 3, foi o único piloto participante. Nesta primeira e única prova no circuito Vasco Sameiro, reviram-se algumas caras bem conhecidas do Campeonato Nacional de Velocidade, algumas delas além fronteiras, aqui da vizinha Espanha, um regresso a terras portuguesas. João Vieira foi então o primeiro vencedor antecipado deste campeonato 2015, ainda com duas provas para acabar, uma vez que ele se sagrou campeão logo no primeiro dia da jornada dupla aqui no Minho, apesar da muita chuva, há o sentimento de dever cumprido por parte do piloto. Dever cumprido, ainda faltar uma corrida, ou melhor, fui campeão a faltar ainda duas. Hoje mais uma corrida que correu relativamente bem, apesar de realmente ter acabado a meio, devido a uma queda. Tirando isso, correu bem, a moto portou-se sempre bem. Portanto, os adversários também tiveram alguns azares e culminou realmente com o campeonato, realmente duas corridas antes do final do mesmo.
Na classe Superstock 600 houve também campeão antecipado. Pedro Nuno sagrou-se aqui no circuito Vasco Sameiro, campeão nesta edição 2015. Mas foi uma corrida muito intensa. André Sousa, que saía do 5º lugar de grelha, teve um arranque fabuloso e liderou a corrida durante muitas voltas. Depois foi ultrapassado por Ivo Lopes. Ivo Lopes arriscava tudo nesta penúltima jornada para encurtar distância, já que ele tinha 5 pontos de diferença em relação ao líder do campeonato, Pedro Nuno. Só que o motor da moto de Ivo Lopes traiu e o piloto teve mesmo que desistir. Assim sendo, André Sousa voltou para a frente, só que o pneu da sua moto também lhe deu trabalho. E por isso, Pedro Nuno passou para a liderança e assim acabou à frente esta corrida de Superstock 600, sagrando-se campeão nacional, ainda por cima no primeiro ano em que corre na Superstock 600, diz bem da competência deste jovem piloto. André Sousa foi assim relegado para a 4ª posição, depois de ter liderado a corrida. O último lugar de pódio foi para Eusébio Nogueira, aos comandos da sua Yamaha. Segundo lugar para Romeu Leite que é terceiro na classificação geral do campeonato deste ano. E Ivo Lopes não pontuou, já não tem qualquer hipótese, já campeão antecipado. É Pedro Nuno, o jovem piloto, também aos comandos da sua Yamaha. Ele que venceu na segunda jornada no Estoril, venceu aqui em Braga. Depois, segundos lugares, sempre atrás de Ivo Lopes. Foi de facto um piloto azarado neste campeonato 2015. E por falar em azar, Pedro Nuno, apesar de ser o felizardo deste campeonato, vencedor antecipado em Superstock 600, danificou a sua moto quando corria em França, em Magny-Cours, e por isso mesmo correu no circuito Vasco Sameiro com uma moto emprestada pela equipa da Incordcar, a equipa de André Pires, a quem o piloto agradeceu muito no final da corrida. Pedro Nuno, que depois de sair vencedor do circuito Vasco Sameiro, correu também em Espanha, em Navarra, e aí sofreu uma queda com consequências também físicas, as melhoras para o piloto vencedor da classe Superstock 600, Pedro Nuno. Aí está o pódio da classe, terceiro lugar para Eusébio Nogueira, segundo para Romeu Leite, primeiro lugar para o campeão Pedro Nuno. Estou bastante contente, tenho de agradecer isto tudo à minha família, ao meu mecânico, mas neste momento é esta equipa que me ajudou-me a fazer esta corrida. Agora o troféu Século XX Taça Luís Carreira. Salienta-se a terceira vitória consecutiva de Nuno Nogueira, ele que venceu igualmente a classe LC3. Na classe LC2, último lugar de pódio para Vasco Monteiro, refira-se, é a primeira vez que este piloto pontua. A segunda posição foi para João Ribeiro, ele que é também segundo nesta classe em termos gerais, 54 pontos. Atrás de Alexandre Pires, que tem 56 e que foi o vencedor em LC2, aqui em Braga. O piloto que vemos com o número 1 na moto, Diamantino Santos, foi na classe LC3, quarto classificado aqui em Braga. Terceira posição para João Trancoso, que está à frente nesta classe com 81 pontos. A segunda posição foi de Tony Costa, ele que é terceiro com 66. E Nuno Nogueira venceu aqui em Braga, é já a terceira vitória consecutiva deste piloto na classe LC3. Devido à ausência de Pedro Flores na classe LC4, ele que lidera a classificação, Jorge Afonso, nesta classe, correu sozinho. Aqui vemos o piloto. Aqui está o pódio do troféu Século XX Taça Luís Carreira, em Braga. Terceira posição, João Trancoso. Segundo, Tony Costa. E primeiro, Nuno Nogueira. A classe rainha do Campeonato Nacional de Velocidade tinha aqui muitos motivos de interesse, já que esta penúltima jornada era mesmo o momento para Tiago Magalhães apostar tudo e aumentar a vantagem em relação a Rui Reigoto, segundo classificado. Isto porque o campeonato deste ano é mesmo de franco azar para o ainda campeão em título, André Pires. André Pires voltou a não pontuar aqui, de resto ele só pontuou nas duas primeiras jornadas, fez 2 segundos lugares no Estoril 1 e Estoril 2, depois não mais pontuou. Este é o piloto Mário Alves, que ocupa a 5ª posição na classificação geral. Ele foi quarto aqui no circuito de Braga. Mário Alves tem ainda no Estoril, na última jornada, uma palavra a dizer para o último lugar de pódio em Superbike. Um último lugar de pódio que tem um despique intenso, sobretudo entre Pedro Monteiro e Ricardo Lopes. Porquê? Porque ambos os pilotos estão agora empatados com 76 pontos. Fica mesmo tudo para decidir na última ronda. Ricardo Lopes, que não foi além do 5º lugar aqui em Braga.
Pedro Monteiro conseguiu aqui o segundo lugar, beneficiando do azar de Rui Regoto, já que Rui Regoto sofreu uma queda que o atrasou muito. Ele voltou à corrida, mas não foi além da terceira posição. Ainda assim, assegurou o último lugar de pódio. Tudo em aberto, apesar de mais distância já pontual entre o primeiro e o segundo. Refira-se que Tiago Magalhães apenas não pontuou na terceira visita ao Estoril devido a uma queda. De resto, sempre que cortou a meta, fê-lo em primeiro lugar. Assim sendo, Tiago Magalhães está em primeiro, 125 pontos, 18 pontos à frente de Rui Regoto. Tudo em aberto, mas mais tranquilo para Tiago Magalhães para a última jornada no Estoril. Tiago Magalhães fez a pole nos treinos, mas foi uma vitória difícil. A chuva não é de facto a sua praia. Ele quer o título na última jornada no Estoril e agradeceu à Kawasaki 100 Racing Team por ser já campeã antecipada. Aqui estão os pilotos no pódio, terceiro lugar para Rui Regoto, segundo para Pedro Monteiro e primeiro para Tiago Magalhães. Mais uma vitória, e esta é muito importante, porque devido à minha queda no Estoril e a partir dos meus 25 pontos de vantagem. Sabia que isso é uma luta difícil com o Regoto, devido à experiência que ele tinha na chuva. Hoje de manhã forcei o ritmo, consegui uma boa afinação, um bom setting. Tenho a agradecer ao mecânico Jaime e ao Paulo pelo excelente trabalho que fizemos durante o fim de semana à chuva. Tenho que agradecer a toda a Kawasaki Racing Team por nos disponibilizarem o melhor para eu estar aqui a lutar pela vitória, mais uma vez. Foi uma corrida difícil, eu tinha a pole position, sabia que tinha que ter muita cautela porque estava a chover imenso. Não é o meu piso favorito, não é a chuva, não gosto muito de andar à chuva, sou sincero, gosto de andar a seca, andar nos limites e ser eu a controlar a moto e não estar a depender de terceiros. Mas estou contente com esta vitória, foi uma vitória muito importante. E agora temos que ir para o Estoril, friamente, pensar positivo que temos de trabalhar para o campeonato e espero conseguir o título no Estoril. Então desejar título e aproveito para dar os parabéns à Kawasaki Racing pelo primeiro título este ano. No circuito Vasco Sameiro, na primeira visita e única do campeonato deste ano, 2 campeões antecipados, em Superstock 600 Pedro Nuno, em 125 GP João Vieira, os outros campeões na próxima jornada no Estoril.